Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ausbest. Eu sou Eliane, uma amazonense na França. No vídeo de hoje eu vou contar a continuação. Aqui tem uma playlist, eu vou deixar no final desse vídeo, se você ainda não viu. É novo aqui, caiu de paraquedas. Essa é uma sequência de vídeos eu contando um pouco da minha história, de como foi que eu vim parar aqui na Europa, de como foi que eu vim embora pra cá, como eu conheci meu esposo português. Tem uma sequência lá de vídeos bem legal. Se você gosta desse tipo de história, no final do vídeo tem a playlist aí esperando você. Quando então nós casamos, nós decidimos casar, fizemos tudo, agendamos tudinho, ok? Isso dentro da nossa cabeça, né? Ainda não tinha confirmado tudo para saber como seria. Quem não sabe, para você que não sabe, o meu pai é pastor, então para casar, alguém para casar a gente já tinha. Fomos então, corremos atrás, comecei então a verificar como seria, né, conjunto do papai, né, que já que ele fazia casamento da galera da igreja, ele começou a verificar como que a gente podia fazer, né, o que era necessário, essas coisas todas. A gente teve a primeira barreira de não poder casar no Brasil. Então já estava tudo ok, a gente não ia poder casar no Brasil, porque ele nunca tinha estado no Brasil. E aí, então vocês estão pensando que é bagunçado? Estão pensando que é bagunçado, que é chegar assim, pegar lá uma brasileira e papou assim, pescar, né, como se fosse num aquário. Não, a gente teve ali a barreira disso ali, fomos no consulado, andamos em todo lado. E não tinha condição, porque ele tinha que ter estado no Brasil, e não somente tipo poucos dias. Ele ia chegar no Brasil alguns dias antes do casamento. Uma semana, eu acho, antes do casamento, alguma coisa em torno disso. Mas não era o suficiente, ele tinha que ter estado no Brasil antes. Então, tipo, ser a segunda vez dele no Brasil, né, pra poder casar com alguém brasileiro. Eu acho que também tinha a possibilidade de casar por procuração, alguma coisa assim, mas mesmo assim ele tinha que ter dado lá esse esquema, né. Eu só me lembro que a gente não ia poder, vimos todas as possibilidades e não ia poder. Então, a gente pensou assim, papai de sais, conversamos, né, todos, o que a gente faz, como é que faz, casa ou não casa, tá tudo ok já. Não, casar no religioso, né, uma vez que meu pai era pastor, uma vez nem só se fosse com ele, se eu fosse membro de uma outra igreja, como foi uma questão de burocracia, tenho certeza que qualquer pastor nos casaria. Ficou combinado da gente casar na igreja, e quando chegasse em Portugal, então ela colocava as coisas em ordem, né, fazia o casamento lá pelo civil, até porque ia ter que ser feito dessa maneira. Então, chegou o grande dia, nós casamos, né? Não foi um casamentaço assim, até porque a gente não tinha dinheiro. Também nem dava, né, gente? E olha uma coisa interessante, que um dos pontos que o Nelson mais achou estranho é que a gente, no Brasil, eu não vou falar do modo geral, né, mas eu vou dizer os casamentos que eu conheço. Primeiro ponto que ele achou estranho foi que a gente no Brasil casa de noite, aqui na Europa casa de dia. Outra coisa, é rápido. O pessoal vai no casamento só pra casar a pessoa, já foi, rapidola, segue a vida. Não fica lá não. Aqui na Europa, depende da região, né? Mas os portugueses, eles são famosos por fazerem casamentos, casamento, entendeu? Você não vai pra um casamento com outro compromisso no outro dia, não. Lá em Portugal, se você vai pra um casamento, esquece. Você vai pra um casamento, é o dia todinho, é de manhã até altas horas. Não tem essa não. Então não tem essa de ter um compromisso depois do casamento. Aí, isso é uma coisa que eu achei muito estranha. A gente casou não me lembro mais o nome do lugar que a gente casou, mas a gente casou num salão, né? Alugamos uma sala, um salão de festa, casamos lá. E a cerimônia foi lá e o coquetel também. E antes de começar o coquetel, né, o casamento, ali no religioso, terminou, demos um tempinho antes de começar os comes e bebes, como a gente fala. A gente foi tirar umas fotos na Ponta Negra. Ponta Negra é uma praia, né, de rio que a gente tem lá no Brasil, em Manaus. Nesse tempo, como ele tá habituado, ele estava habituado aqui em Portugal, no casamento. Em Portugal, como eu já falei, esquece. Tudo gira em torno do noivo e da noiva, tudo com calma, nada com pressa.
Não tem nada disso. E no Brasil era sempre pra correr. Quando a gente foi tirar as fotos, né, a gente tava lá, tinha chovido de tarde, então tava um pouco molhada e tinha que ter um pouco de cuidado onde pisava, essas coisas todas. Tá, as pessoas que estavam no casamento estavam sempre a ligar pra gente. Ai, o pessoal tá com pressa, o pessoal quer ir embora, o pessoal quer comer. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente liberou, né? Eu falei, olha, vocês podem comer, então que a gente não vai demorar. A gente deve ter ficado sei lá, 1 hora no máximo. Não era tão longe assim, lá da Ponta Negra, né? Lá desse lugar onde a gente ia ido tirar as fotos. Não era tão longe assim, mas a gente deve ter feito 1 hora no máximo, ida e volta e foto e tudo. É pouco tempo, né? Mas pronto. Era isso. Aí ele já ia conhecendo ali um pouco da cultura. Que é assim, que o povo tem pressa pra algumas coisas. Aí ele achou isso super interessante, né? Não sei se ficou feliz com isso, mas não disse da gente ter se despachado pra ir logo embora. As pessoas com pressa terminaram de comer, foram logo embora. Depois disso daí a gente foi embora. Ah, eu tenho que contar essa daqui. Eu tenho que contar porque eu já falei que o papai é pastor, né? Tô falta de falar isso. Eu era muito envolvida no ministério. Então, o que acontece? Primeiro dia de casado, né? Casamos no sábado. No domingo, o que acontece? Papai me diz, você vai dirigir o culto hoje. Pelo menos a parte do louvor. Já que é seu último culto aqui, né? Vamos lá fazer essa última apresentação. Ai, gente, eu tava tão azeda pra fazer o culto. Assim, né? Pra conduzir o culto. Era muita coisa, era muita emoção. Eu tinha acabado de casar. Eu não conhecia muito meu marido. Eu não conhecia muito o cara com quem eu tinha casado. E eu vinha embora pra Europa. Eu ia largar minha vida lá. Que pra muitos pode não parecer que era muita coisa, mas é a minha vida, né? Eu ia parar tudo lá e ia viver uma nova vida. Então era muita coisa. Eu tava lá. Foi, acho que, o pior culto que eu já fiz na minha vida. Assim que eu, né? Que eu ministrei, assim, eu tava um pouco tensa. As fotos só parece que eu não tava nem lá. Íamos viajar no dia seguinte, eu acho, na segunda-feira. Ou era nesse dia à noite, não me lembro. Fomos então pra Portugal. Como vocês viram aí, o tema desse vídeo é como é difícil casar com um estrangeiro. Eu não sei se tem alguém que me segue aqui, que acompanha me acompanha aqui no canal, que é casado também com um estrangeiro. Mas se tiver, dizer como é que é a sua experiência, como é que foi essa experiência para casar. A gente foi embora então para Portugal sem nenhum documento oficial de casamento. Mas eu fui de mala e cuia, levei tudo, os meus quase nada, né? levei tudo, um monte de mala. Não lembro quanto era, mas um monte de mala. E aí, quando a gente chegou em Portugal, a fiscalização, a polícia, né? A polícia já ficou assim, opa, peraí. O cara é português, a moça é brasileira, mas ela tem muita mala. Aí foram lá perguntar o que eu tava fazendo em Portugal. Tinha uns 3 meses que eu tinha estado em Portugal. Viram lá no meu passaporte, né? E aí então me levaram assim pra uma sala, pra um canto, e disseram que iriam examinar a minha mala. Aí o que tinha? Eu não podia dizer que eu tinha ido, que eu tava casando, que eu tava indo embora. Para todos os efeitos eu ia passar umas férias, né? Porque eu não tinha comprovação ali nenhuma. Se eu dissesse que eu tava indo pra casar, eles iam me barrar. Porque não sei se vocês sabem, mas tem muita gente, isso acontece muito. Muitas mulheres vêm parar na Europa, mas muitas mulheres vêm pra Europa, vêm casar aqui. São vítimas de tráfico humano, vítimas de prostituição, vítimas de cárcere. É um negócio muito forte aqui na Europa. E a maioria dessas que participam e que acabam caindo nesse tipo de golpe, a maioria delas são brasileiras. Sabe que a gente tem uma má fama aqui fora. Vocês devem conhecer, a gente sempre conhece alguém que veio pra cá, ou parente de alguém. Eu conheci uma história de uma moça que ela conheceu um cara grego, só que o cara era casado. E o cara quis trazer ela. E ela quis vir. Nisso, ela não podia vir só com passaporte brasileiro, né? Passaporte brasileiro ela podia até vir, não sei se podia ir pra... Acho que podia estar lá na Grécia, mas era aquilo, só podia ficar 3 meses. Ela vinha de mala e cuia, né? Vinha pra casar supostamente com o cara. O que acontece? Fizeram um casamento improvisado, digamos assim, com um velho português. Devem ter pagado o velho, coisa parecida. Ou seja, ela chegou em Portugal, casou lá,
obteve o documento, a documentação portuguesa. E aí, então, como é português e União Europeia, ela acabou indo lá ter com o cara com quem ela queria estar mesmo. Ou seja, foi um casamento arranjado, casamento pago e, né, complicadíssimo. Mas eu não sei se o final dela foi feliz, mas pelo menos nesse primeiro momento parece que ela foi feliz ali no plano deles de ir casar com o cara para obter o documento. Então isso acontecia muito. Então segue a história, continua ouvindo a história que vocês vão ver o desenrolar do mano. Lá no aeroporto ainda, policial lá, acho que eles devem ter visto, a gente tava com muita cara de feliz. A gente tava muito com cara de feliz. Aí eles levou lá pro canto pra examinar, dar uma olhada na minha mala, eu com tudo, com um monte de roupa, máquina de costura, computador, toda essa tralha toda lá. De repente, menino, o homem pede pra abrir mais outra mala. Ficaram nessa de abrir mala. Aí perguntou, então o que você vai fazer o quê? Você vai pra casa de quem? Eu falei, vou pra casa de amigos, casa de uma família amiga. O que eu podia dizer, gente? Olha, eu tô casando com um cara. Podia ser, topar com uma pessoa legal e dizer, nossa, que história bacana. Mas só que vocês já estão entendendo em que situação eu estava ali, né? Em que pé andava ali a situação. A gente... Eu quase morro de vergonha. O policial abriram várias malas, mas enquanto ele viu que era muita roupa, 3 meses você vai passar Rio? Vai passar 3 meses. Aí ele viu a máquina de costura. Eu falei, né, 3 meses assim, então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí ele sabia, mas, né, ainda bem que ele não me barrou. Numa hora, assim, ele abriu uma mala cheia de calcinha, mano. Tinha vindo, né, como eu falei pra você, foi tudo muito rápido, então tinha tido meu chá de lingerie, um monte de calcinha, sutiã, coisas assim que ainda não tinha nem usado. O homem abriu a mala, mas só que eu acho que ele deve ter percebido que a gente, e que era óbvio, que a gente não era um rolo, Ele podia ter pensado que eu era uma prostituta ou que eu vinha pra esse tipo de serviço, porque a mala que ele abriu foi exatamente a mala de calcinha, de roupa íntima, essas coisas. E ele riu assim um pouco, né? Mas ele deve ter percebido, a gente parecia um casal, né? Então eles liberaram a gente. Então foi o primeiro choque, né? No outro dia, logo que a gente chegou em Portugal, passado alguns dias, a gente foi dar a entrada no nosso casamento mesmo na conservatória, né? No CEF, que é um órgão que cuida desse tipo de documentação, de internacional, essas coisas. Demos então a entrada na conservatória e lá no CEF. Eles precisavam de vir verificar se realmente a gente tinha alguma coisa ou não. Aí é que foi começar o rolo. O Nelson logo então começou a trabalhar, voltou a trabalhar no serviço dele. E eu então tava em casa, né? Ficava lá em casa com os pais dele. Ligaram uma mulher da conservadora e falou assim, olha, vocês estejam preparados porque vai passar uns fiscais aí, os fiscais vão passar, eles deram um prazo mais ou menos, tipo, não um dia, tipo, dentro desse tempo aqui, dentro de 15 dias, dentro de 2 meses, eu já não me lembro bem. Mas eles vão passar aí para verificar se vocês realmente são um casal, se vocês estão juntos mesmo, ou se é tipo só um rolo. Já se passaram mais ou menos quase 10 anos desse acontecimento e eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que cada vez tenha afunilado mais isso. Porque a gente conhece muita história de meninos que... Muita gente, né, que se conhece assim pela internet, conhecem pessoas pela internet. E a gente sabe que o tráfico humano, como eu já expliquei agora há pouco, o tráfico humano, a recruta para o trabalho sexual, né? Escravo sexual é muito forte e assim é muito sedutor. E eu fico imaginando assim, graças a Deus a minha história foi uma história que deu certo. Mas eu fico pensando nas meninas que são enganadas, né? As meninas que acabam assim se iludindo, acham que o cara é o amor da vida delas e tal. E deparam com uma realidade diferente do que elas esperavam, né? Do que elas imaginavam ou sonhavam. Deve ser um baque muito grande, né? Eu conheço muitas histórias, né? Tem vários canais que eu acompanho histórias aqui mesmo no YouTube. E assim, eu fico sempre... Fico um pouco triste, assim, né? Em pensar na realidade dessas meninas, né? Botaram todo o sonho ali na mão
de quem elas não conheciam e tal. Sabe que também, quando eu comecei a contar, quando eu contei, né, da minha história, assim, isso animou muita gente, animou muitas amigas minhas. Ai, também quero conhecer um cara de fora e vou embora. Não sei. Então eu vou falar no próximo vídeo, eu acho, ou pelo menos num vídeo dessas sequências aqui, um pouco mais sobre essa temática, que é uma temática que eu fiquei sempre, sabe, assim, parece que eu fiquei carimbada. Toda vez que eu conto a nossa história, muita gente se anima, porque como foi uma história que deu certo, muita gente se anima, uau, vai dar certo comigo também. E sempre foi o meu medo, assim, de contar e não, tipo, incentivar, e entenderem isso como um incentivo. Ah, deu certo com a Eliane, vai dar certo com a gente também. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Isso cada vez mais é mais frequente, como a gente vê, né? A gente sempre conhece alguém que conhece alguém pela internet e tal. Mas assim, é preciso ter muito pé no chão, preciso saber muitas coisas antes de você entrar num relacionamento assim online. Acho que isso também é um tema para um próximo vídeo. Dá uma parada, vou buscar a Chloe, daqui a pouco eu continuo. Vocês querem a continuação desse assunto ou acham que já deu? Obrigada a vocês que assistiram o vídeo até o final. Não? E abaixo tem alguns links com produtos de Portugal que de repente você pode se interessar e adquirir. Até mais então, beijinhos!